está no livro de Êxodo, capítulo de número 16. Vamos ler os versículos do 1 ao 10. Livro do Êxodo, capítulo 16, 1 ao 10. Diz assim a palavra de Deus: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, ao sexto dia, prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: Será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: Dize a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Amém? Que é uma passagem interessante. Aqui a gente tem que ver que aqui é a passagem onde Deus está enviando alimentação para o seu povo. Maná, o nome desse alimento. Um alimento que Deus milagrosamente enviava do céu. E Deus, pela leitura que nós estamos fazendo, a gente pode prestar atenção que foi falado muitas vezes em murmuração do povo contra Deus. O povo se queixando sempre contra Deus. O povo se queixando contra Moisés. O povo se queixando contra Arão. Só que não é quando a gente se queixa da obra de Deus, a gente não está se queixando de um pastor, de um obreiro, de um levita, de uma pastora, de alguém, não. Quando a gente se queixa de algo da parte de Deus para alguém, a gente está se queixando do próprio Deus. E estas queixas se tornam murmurações, coisas que Deus não gosta, nem um pouquinho. Então nós podemos ver que aqui agora Deus, através das murmurações do povo, porque no meio do povo, não é todo mundo que murmura. Existia o povo agora de Deus que foi retirado do cativeiro de Israel, que estava escravizado, e foi levado pelo deserto. Por Deus eles foram parar no deserto, porque era o caminho para a terra prometida, terra que iria manar leite e mel.
Então agora eles estão no deserto, Deus tira eles da escravidão. Mas pasmem, agora eles estão aqui reclamando que eles gostariam de estar de volta no Egito. Aí Moisés tem que ouvir eles reclamando do Senhor que era melhor eles terem morrido lá. Era melhor eles continuarem escravos lá. Moisés e Arão têm que ouvir que eles preferiam comer cebola. Preferiam comer abóboras. Preferiam comer qualquer coisa do que estarem aonde eles estavam agora. Só que Deus os levou agora para o deserto. Por quê? Porque Deus agora queria começar a tratar com o seu povo e alinhar o seu povo segundo a vontade dele, que é Deus. E Deus estava providenciando, cuidando deles e dando a eles exatamente o necessário para que eles vivessem. Se Deus, que é Deus, nos tira de um lugar, Ele não vai nos levar para um lugar pior. Ele vai nos levar para um lugar onde Ele vai nos dar um tratamento. Ele vai nos levar para um lugar onde Ele vai querer fazer as podas na nossa vida. E nós estamos no inverno é época de poda, né? Deus vai podar aquilo que não presta na nossa vida. Como é que Ele faz isso? Nos pondo à prova, amados. Aqui foi o que Deus fez. Por que Deus não foi por outra região? Podia ter ido por montanhas, podia ter ido pelos vales, podia ter ido pelo campo, mas Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho, e ninguém mais está se lembrando do Mar Vermelho, agora estão reclamando de comida, estão preferindo voltar para a escravidão. E o ser humano é complicado. Deus quer tirar o cara da escravidão, e eles querem continuar escravo, ou seja, Deus quer me tirar do meu sofrimento, Deus quer te tirar do teu sofrimento, e é como se nós não quiséssemos sair. Deus quer tirar a enfermidade que está na tua vida, quer tirar a dor que está no teu peito, Deus quer te livrar dos maus pensamentos, e a gente não quer. Para Deus só tem uma alternativa. Ele levou o povo para o deserto, porque no deserto não tem água, no deserto não tem comida, no deserto não tem vida. Então Deus leva todo o povo de Israel para esse lugar, deserto, lugar onde não tem absolutamente nada. E o que Deus quer fazer com isso? Que a gente possa olhar para Ele, e saber que mesmo a gente não tendo ajuda dos lados, não tem ninguém para nos amparar, não tem ninguém que a gente possa contar, e isso é um deserto, Ele vai providenciar as coisas para nós. Talvez você esteja olhando para algo e você não está vendo, que Deus está esperando que você confie plenamente nele, sem duvidar, que você creia. Ele colocou no deserto para que aquele povo, aquela multidão toda, dependesse única e exclusivamente dele. Aí eu começo a olhar para coisas interessantes. Aqui é a passagem onde Deus agora vai fazer vir do céu o maná. Como é que vinha o maná? Ao amanhecer, havia uma névoa normal da região. Quando a névoa se dissipasse no chão, aparecia o maná. Deus agora, Ele diz para o povo se alimentar com esse maná. Sim, é só maná que está caindo do céu, amados. Por enquanto, na nossa conversa aqui, o que vem do céu é maná. O que é maná? Maná é um alimento produzido milagrosamente, sendo fornecido por Deus ao povo israelita liderado por Moisés. Durante
toda a sua estada no deserto rumo à terra prometida. Ou seja, maná é uma comida que vinha da mão de Deus para o seu povo na terra, o povo de Israel que estava no deserto a caminho da terra prometida, e ele estava sendo liderado por Moisés, e ele caiu durante toda a travessia do povo israelita pelo deserto, todos os dias, menos no sábado, que era o 7º dia que o Senhor pediu um dia de descanso durante a semana. Velho Testamento. Velho Testamento. Nós estamos vivendo debaixo da graça, Novo Testamento. Agora o Senhor do sábado é Jesus Cristo. E Ele disse para a gente viver normalmente, está na Bíblia, mas aí é assunto para outra pregação. O meu negócio aqui é levar para você uma mensagem interessante, que se fosse dar um título para essa pregação, que poderia ser chamada de o pão da vida. Porque o maná, nada mais, nada menos era, quando eles ajuntavam ele, amassavam ele, moíam ele, eles faziam pão com ele. Podia ser assado, podia ser cozido, podia ser de tudo quanto é jeito, eles podiam preparar ele, mas era algo que se fazia pão. Entendido até aqui, a gente pode ver uma coisa interessante. Todos os dias da semana, eles podiam colher uma certa quantia desse alimento. Pegavam suas bacias, seus canecos, iam lá e recolhiam um X. E era pesado esse X, os sacerdotes cuidavam, eles pegavam exatamente a quantia certa. E não tinha choro. Olha o que Deus começa a fazer com o povo dele agora. Segunda, terça, quarta, quinta era assim, o domingo era assim, mas na sexta-feira, Deus já providenciava o alimento do sábado que não ia ter. Na sexta-feira era permitido ajuntar o dobro do alimento que nos outros dias, para que eles pudessem ter o seu sustento também ao sábado. Aqui nós estamos falando agora de um maná, de um pão celestial aqui, vamos dizer assim, que caía do céu, que alimenta a carne, o corpo, o organismo da pessoa. Nós precisamos comer, amados. Se a gente não comer, a gente vai ficar doente e vai falecer. Nós precisamos alimentar essa carcaça que a gente tem aqui. Seja novo, seja velho, a gente tem que se alimentar. Aqui Deus está alimentando o povo. Ele está doutrinando o povo à obediência. Ou seja, assim que dissipar o nevoeiro, eles têm que se preparar, não é lá o meio-dia ir lá colher, não. É quando dissipa o nevoeiro de manhã cedo, você sai da tua tenda, você vai lá e pega X medida para cada pessoa da casa. Pastor, se pegar mais, se a gente vai estudar a Bíblia, muitos pegavam a mais. Mas Deus colocou uma ordem que é só Deus que pode fazer isso. Quem pegava além dessa medida, ela apodrecia ou pegava bichos. Porque você acha que no meio do povo não tinha os gananciosos? Tinha. E você acha que Deus não sabia disso? Sabia. Você acha que no meio do povo evangélico, hoje do povo cristão, não tem os gananciosos? Claro que tem. Você acha que Deus não sabe disso? Sabe. Mas e o que Deus faz? Ensina. Por isso que para a gente ter a graça de Deus por sobre a nossa vida, nós temos que ser obedientes a Ele. A obediência a Deus é o segredo de todas as coisas. Se a gente não for obediente, não vai adiantar, amados. Aí Deus agora está colocando coisas interessantes e dizendo, se você pegar mais, você vai ver que você vai levar para casa, vai estragar. Não adianta ser ganancioso, não adianta ser preguiçoso, não adianta pensar no dia de amanhã, porque Deus já pensou o teu dia de amanhã. Tem gente que rói o fígado pelo dia de amanhã, amados. Controlar a ansiedade,
Vamos lutar contra as dificuldades, não vamos se preocupar tanto com o dia da manhã, vamos entregar esse dia de amanhã na mão de Deus. Vamos deixar Deus operar na nossa vida, gente. Aqui, a gente está vendo que Deus, através do maná, Ele ensinou o povo que o homem vive pela palavra dele, pela palavra de Deus. Porque foi pela palavra de Deus que o maná caiu do céu. Lá não tem alimento, lá todo mundo ia morrer de fome. Mas Deus enviou um alimento que saciou toda a fome daquele povo, e era grande multidão, amados. Deus agora, querendo ensinar o povo a ser totalmente dependente dele. Mas a gente estudar a história, a gente vai ver que nem todo o povo queria ser dependente dele. Tinha gente que queria ter os seus próprios status. Serem aqueles, eu faço, eu aconteço, eu sou cara. E isso, na presença de Deus, se chama soberba. Deus não gosta. Deus gosta de uma pessoa que dependa dele. Se a gente acha que a gente é autossuficiente para fazer todas as coisas, Ele larga de mão e deixa a gente ir na nossa força. Só que na nossa força a gente só vai se machucar e sofrer. Se nós formos na força de Deus, Ele vai nos dar o bálsamo para as nossas feridas. Ele vai dar o remédio para tirar as nossas dores. E em hora exata Ele tira a enfermidade da nossa vida. Aqui a gente vê que, na leitura que a gente fez, eles estavam reclamando que eles queriam agora comer carne. Ô povo ingrato, ô povo murmurador, ô povo triste de lidar esse povo, né? Deus faz tudo o que fez, dá um maná para eles e agora eles querem carne. Mas veja bem, não é todo mundo. É uma parte do povo que está no deserto, que está murmurando contra Moisés e Arão. Pensa um pouquinho. Quanto tempo eles ficaram no deserto? 40 anos. Gente, é uma vida. 40 anos eles ficaram no deserto, dependendo única e exclusivamente de Deus. Mas quem é que chegou no final da história? Não vou contar para você, é só ler a Bíblia. O meu assunto é outro. Despertar curiosidade em você. Posso dizer para você que Josué chegou. Só um exemplozinho, para você fazer uma linha de raciocínio. Josué chegou. Sim. Agora nós temos que analisar uma coisa. Se só caía maná do céu, só maná, e eles viveram 40 anos, a roupa deles, a palavra de Deus diz que não envelhecia. Gente, 40 anos com a mesma roupa e a roupa não se gastava. O sapato não se consumia, gente, não furava a sola, é Bíblia. Será que esse maná era tão ruim? Será que o que Deus estava dando não era suficiente? Dizem os estudiosos que o maná, quando preparado, ele tinha um gosto de mel. Adocicado, parecido com mel, o gosto dele. Não sei, isso é uma coisa que dizem, não é pela Bíblia, dizem isso, é coisas que os estudiosos dizem, a gente coloca, ponto. Uma curiosidade. Mas a gente não pode se pegar a curiosidade do que muitos fazem de ficar agora pregando, era sabor de mel, era isso, era aquilo. Nós temos que nos apegar que Deus está disciplinando o povo dele aqui. Deus está ajustando o povo dele. E agora, a leitura que a gente está vendo, que a gente fez,
Ele disse: eis que ao cair da tarde, ao final da tarde, vocês terão carne. Então é a passagem bíblica que Deus manda as codornizes para o povo. Ele manda o maná e agora eles têm a carne. Mas ele também dá a quantidade exata para as pessoas comerem, se alimentarem. Porque Deus sabe o quanto a gente pode comer, o quanto a gente não pode comer. Aí você vai dizer: e os murmuradores que murmuraram conseguiram? Sim, conseguiram. Estavam comendo carne. Isso está em Números 11:33, tem a narrativa para quem quiser ler em casa. Números 11:33, essa turma que resmungou, essa turma que murmurou, essa turma que só queria carne, que queria voltar para o Egito, preferia estar em cima das panelas comendo cebola, que nem estavam dizendo para Moisés. Quando eles estavam ainda com a carne nos dentes das codornizes, Deus fez com que todos eles fossem abatidos por uma bactéria que havia nos pássaros. Números 11:33, está lá, amados, tá? Todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que queriam voltar para o Egito, Deus largou eles na própria sorte, e o homem andando sem Deus, morre. Todos eles vieram a falecer. Que pregação entusiasmada essa de hoje, né? Você prefere comer o quê, amado? Eu prefiro uma boa picanha para alimentar meu corpo, eu prefiro uma feijoada, uma polentinha, peixinho, qualquer coisa vai. Não sou muito chato nisso, não. Tendo comida, vamos embora. Mas isso é para alimentar o nosso... O que Deus estava fazendo no deserto? Alimentando o... Mas eles estão pesados até agora, pastora. Nem o louvor, não vai na pregação, não vai na... Amado, vocês não comeram essa semana? Vá lá, eu e o Mateus, a minha última refeição, não porque eu estava fazendo jejum, tá? E nem aproveitei o embalo. Por um motivo de um trabalho, eu me alimentei com chá e biscoito, tipo na quarta-feira, depois do culto, eu só voltei a comer de novo ontem da noite. Eu e o Mateus. Para poder dar conta de uma situação que a gente tinha. E graças a Deus foi. Mas eu estou aqui pregando, gente. Você não alimentou essa carcaça aí depois, não? Você está vivo? Você está em casa assistindo aí, você está vivo, amado? Está viva, minha irmã? Tem um glória para Jesus aí? É sofrido, mas sai, né? Tem outro glória aí? Sim, porque aqui Deus estava disciplinando. Aí passam-se os anos, a história é cumprida, teria que ficar aqui uma bela parte da vida para contá-la toda uma atrás da outra, mas nós vamos dar um salto agora. Nós vamos dar um pulo um pouquinho maior. A gente passa um monte de livros, e lá na metade daqueles livros, o homem fez uma separação pela ordem do Espírito Santo, e ele colocou AC e DC. Alguém sabe o que é AC e DC? Antes de Cristo e depois de Cristo. Aí, numa certa altura, um certo ser humano que conheceu Deus, ele deixa escrito, e Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim não terá sede. Esse foi João, que deixou escrito em João 6,35, aonde agora Jesus diz: eu sou o pão da vida. Lá, Deus vos doutrinou para alimentar a carne, alimentar o corpo. Mas agora eu sou Jesus, Jesus vem à terra e Ele está dizendo: eu vim aqui para que vocês se alimentem espiritualmente. Agora Jesus não está mais falando como Deus dizia: façam o que eu mando, recolham certinho,
façam as coisas certas, não murmurem, eu vou cuidar de você. A passagem dele no deserto ia ser pequena, mas graças à desobediência virou 40 anos. Agora nós temos Jesus Cristo de Nazaré, dizendo que Ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. João diz lá em 4, 13 e 14, fonte de água viva. Quem beber desta água, ele está dizendo agora para uma samaritana, quem beber desta água, terá sede outra vez. Disse ou não disse para a samaritana? Quem beber dessa água vai ter sede de novo. Ele disse para a samaritana, sim, sim, porque ele estava sentado numa fonte, ele estava lá e foi lá beber água também, e lá ele encontrou uma mulher, e a mulher e ele estavam tomando a água da fonte. Aí ele disse para a mulher que estava lá, olha, quem beber desta água, terá sede de novo. Eu já estou com sede de tanto falar, mas eu terei sede de novo se eu beber desta água. Agora, ele continua falando, quem beber desta água, que eu lhe der, nunca mais terá sede. Esta água é Jesus Cristo de Nazaré. Ele mata a sede da nossa alma, ele mata a sede do nosso espírito. A água do poço que ele estava bebendo, ele disse, você pode beber, você vai ter sempre sede. Agora quem beber da água que eu dou, diz Jesus, esse jamais terá sede novamente. Com o que você tem alimentado a tua alma? Aonde você tem buscado refúgios para os teus dias ruins? Amado, por que a gente fica pesado? Vamos falar sério. Todo mundo que ouve, estão ouvindo? Sai um amém? Senão eu vou pedir para ele aumentar o volume e vai dar coceirinha na orelha. Estão ouvindo? Amém. Vamos interagir aí, amados. Diz, eu estou vivo. Estamos numa batalha. Você está peleando aí ou é só o pastor e mais uma meia dúzia aí que está peleando nesse culto aqui? Quem está peleando e querendo coisa de Deus para a sua vida, com conhecimento novo, dá um glória para Jesus. Amados, porque aqui a gente começa a ver, com o que nós temos alimentado a nossa alma. Com o que você alimenta a tua alma? Quando você está passando um momento ruim, aonde é que você vai procurar ajuda? Aonde é o teu esconderijo, teu refúgio? Eu sempre digo para os irmãos aqui que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu entrava por aquelas portas, eu sentava lá atrás, não era nem diácono na época, que pastor da onde? Era membro. Eu entrava, eu sentava lá atrás e eu vinha aqui, eu me escondia do mundo aqui dentro. Eu vinha aqui dentro, eu me escondia, eu me sentia seguro, protegido, guardado. Lá fora o mundo caindo em cima dos meus ombros, mas aqui dentro, eu alimentava a minha alma, alimentava o meu espírito, eu me escondia debaixo das mãos de Deus, e Deus foi me fazendo ir para frente. Aí, hoje em dia, onde é que a gente busca refúgio e alimento para o espírito nosso? Na internet? O que a gente anda abastecendo nossa alma na internet? Com o quê? Aonde você está se escondendo? Na internet? No trabalho? Você se inteira no trabalho. Eu vou me inteirar no trabalho porque só assim eu vou viver. Desde quando que Deus vai gostar disso? Para você ser uma brasa viva, para você ter a tua sede e a tua fome espiritual saciada, você precisa se refugiar em Deus, em Jesus Cristo. É Ele o Salvador, não é os programas de internet. Amados, não é se inteirando do trabalho que você vai vencer. Sim, tem que trabalhar. Muitas vezes a gente tem que dar um pouquinho mais, que nem a gente dá de vez em quando, a gente tem que dar aquela pegada, um extra. Sim, mas não fazer disso o motivo da nossa vida.
Deus tem mais coisas para nós, amados. Porque quando Jesus falava com a mulher, Ele estava falando agora das duas coisas que eu estou levando na pregação desta noite, que eu quero que você guarde. Ele estava falando para a mulher: tem um alimento que você vai precisar comer e beber de novo, que vai saciar a fome do teu corpo, mas o teu corpo amanhã vai querer comer de novo, e depois de amanhã de novo. Por isso que Deus mandava o maná todos os dias, para dizer ao seu povo: vocês têm que ver que vocês dependem de mim para irem bem. E Ele volta a dizer agora, Jesus então: além desse alimento que vocês precisam todos os dias para o corpo, vocês precisam também do alimento para o espírito e para a alma. Vocês têm que alimentar a vossa alma, gente. O que Jesus ofereceu para ela foi água espiritual. Água que você não bebe com o teu corpo, mas você discerne com o teu espírito. Você discerne para alegrar a tua alma, você discerne para se alimentar, e se você se alimentar desta água que Ele está querendo dar para nós nos dias de hoje, você se alimentando diariamente, você vai vencer e você não terá sede. O pão da vida, este é o alimento que quer te dar forças para prosseguir nesta jornada até o final da tua carreira. Pão da vida é Jesus Cristo de Nazaré, fonte de água viva é Jesus Cristo. Vou simplificar. Estou encerrando a pregação, amados. Está bem pertinho. Tudo que se levanta contra a minha e a tua vida, Deus vai providenciar a queda dela, se nós estivermos perto dEle. 30 segundos assim, você quer ver? Quem tem medo de morrer? Não precisa responder. Quem tem medo de morrer? Quem tem medo de ficar doente? Quem não sabe se tem vida ou não tem vida depois da morte? Está com medinho, né? Está com medinho de morrer, sério. Para onde você vai se você morrer agora? É possível você morrer nesse exato momento. É possível você morrer nesse exato momento. Para onde você vai? Você tem medo de morrer? Você tem dúvidas? Sabe por que você tem dúvida? Porque você ainda não tem Jesus no coração. Porque quando você tem o teu corpo sarado, você está bom ali, você está firme, você está alimentado, você não está largado, você tem casa, você tem a despensa, pode não ser uma despensa abarrotada, mas você tem um alimento para o teu corpo. Isso quer dizer, alimentando o teu corpo físico, você vai viver. Pode ficar doente, recupera, segundo a vontade de Deus, e vai andando. Agora, você tem que alimentar a tua alma. Você tem que se alimentar com a palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, numa passagem, Ele disse: nem só de pão viverá o... Estou começando a gostar. Eu estou sentindo que Deus tem obra na nossa vida nessa noite agora. Eu estou sentindo que cadeias caíram ao chão agora. Você sabe o que é ferolho? Ferolho é aquela tranca que prende as algemas nos prisioneiros da antiguidade. Eu senti ferolhos sendo abertos nessa noite, nesse lugar. Eu senti que alguma coisa nova começou a acontecer aqui em nosso meio. E isso é Deus operando. Isso é Deus trabalhando. Não é pelo pregador, mas é pela palavra dele. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus diz que se nós nos alimentarmos com a palavra dele, não é para comer a Bíblia, amados, é para ler
entender e obedecer. Isso se chama se alimentar dos ensinamentos de Deus. A gente vai estar alimentando a nossa alma. A gente vai começar a ficar seguro. O que está faltando na humanidade é uma palavra-chave: segurança. As pessoas estão trocando as direções de uma hora para outra e não ligam nem o pisca, tá? As pessoas uma hora estão indo para cá, daqui a pouco já estão indo para lá. Eu não estou falando em trânsito, estou falando em jeito de viver. Uma hora é tudo de uma cor, daí a pouco já está trocando de cor, porque não presta mais essa, já pega outra, daqui a pouco já está andando o contrário. Sabe por que isso acontece? Não tem segurança no que está fazendo. E a única coisa que pode dar segurança para nós é o que Jesus disse: eu tenho o pão e a água da vida para vós. E se vocês quiserem esse pão e esta água, vocês terão a sua fome e a sua sede saciadas. E vocês não terão mais sede, não terão mais fome. O que ele está dizendo? Que se vocês se alimentarem desta palavra espiritualmente agora, vocês não terão medo, vocês terão certeza do que vai acontecer com vocês. Vocês saberão que se vocês morrerem, aonde vocês vão parar, e vocês não vão estar preocupados com nada. Por quê? Porque vocês sabem que vocês vão ir junto com Ele. A alma de vocês vai estar segura, guardada, protegida, alimentada, e ela vai estar em paz. Quem não tem paz, quem tem medo de morrer, quem não tem paz, é porque está alimentando mal a alma, está alimentando mal o espírito. E Jesus Cristo está dizendo: vinde a mim, vós que sois fracos, vós que estáis oprimidos, vós que estáis escravizados, e eu vos libertarei. Ele não está falando só do mundo físico, ele está falando do mundo espiritual. E eu estou pregando e orando aqui para Deus te libertar, irmão amado, ali no banco. Eu estou aqui dizendo: aceita Jesus Cristo de Nazaré, que Ele quer cuidar de você, Ele quer fazer parte da tua vida. Ele quer andar com você, eu não sei em que porcentagem, em que quantidade, mas Ele quer fazer parte da tua vida. Abre o teu coração, beba desta água chamada Jesus Cristo de Nazaré, te alimenta com a palavra de Deus. Amados, do mesmo jeito que Jesus Cristo de Nazaré diz: eu tenho a salvação para vós, tem o inimigo que trabalha contra para que vocês não a recebam. Do mesmo jeito que estamos aqui para dizer que Jesus tem uma vida eterna para você junto ao Pai, tem um inimigo que não quer que você receba essa vida eterna, porque ele já perdeu essa vida eterna, ele já está no inferno, ele já está no lago de fogo que arde, que queima. E eu não acredito que a tua alma queira ir para lá. E ela fica insegura muitas vezes porque ela é mal alimentada e ela sabe do seu destino. Por isso eu digo para você: despertas, ó tu que dormes. Acende a lamparina espiritual nesta noite, que a luz do Espírito Santo brilhe em você, que a presença de Deus adentre o teu coração e faça grande obra, porque em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo que Deus te ama, e Ele chama você não para um porto de marés altas e mares revoltos, e aonde a coisa é oscilante. Ele está te chamando para um porto seguro. Deus quer te dar estabilidade. Deus quer te dar confiança. Deus quer te dar alimento que vai fazer com que você seja uma pessoa segura, com certezas do que está fazendo, o que vai acontecer e aonde ela pode chegar. Amém?